Oi, vamos começar as entrevistas. Muitos locais adotaram como prioridade o saneamento básico e a realização de programas voltados para a educação sanitária. De que maneira essas medidas preventivas são efetivas para a diminuição dessas doenças? Então, essas medidas elas são efetivas porque a gente tem como exemplo o saneamento básico. Ele vai limpar a água e o esgoto e vai impedir dos ovos do parasitas que vão contaminar as pessoas futuramente de chegarem a águas e rios e não vai poder contaminar. Também tem as medidas de educação sanitária que sempre frisa, né, você lavar a mão, lavar os alimentos antes de comer. Você lavando a mão vai impedir de você se recontaminar, caso você esteja contaminado, você leve a mão na boca e se contamine novamente, e vai impedir também de você passar para outra pessoa. Além de lavando os alimentos, você vai ter certeza de que não tem ovos daquele parasita nele. Existe alguma característica no ciclo de vida desses parasitas que poderiam estar diretamente ligadas a essas medidas profiláticas? Então, a característica do ciclo de vida desses parasitas, que pode estar completamente ligada a essas medidas profiláticas, é a característica do ciclo oral fecal, que nas fezes de quem está contaminado liberar os ovos ou as larvas, e aí vai acabar contaminando outra pessoa que tiver contato com essas fezes. E sem o saneamento básico, essas fezes acabam sendo despejadas em rios e contaminando outros. O hospedeiro é o portador da doença? Então, varia de doença para doença. A gente tem na ascaradíase como exemplo, ela não tem hospedeiro intermediário e o hospedeiro definitivo é o homem e é o portador da doença. Tem a cisticercose e a teníase também, que o hospedeiro definitivo é o homem, que ele possui, é portador da doença, teníase, e o intermediário é boi ou porco e eles também são portadores da doença, cisticercose. E tem também a esquistossomose, que o hospedeiro intermediário, ele não é portador da doença, que é o caramujo, e só o hospedeiro definitivo, que é o homem, que seria o portador da doença. Indivíduos de alto poder aquisitivo com possibilidades de escolhas requintadas e diferenciadas em sua dieta alimentar. Habitações protegidas e bem estruturadas podem estar seguros em relação a essas doenças negligenciadas. Então, mesmo esses indivíduos, eles não podem estar seguros, porque, por exemplo, a teníase, você vai ser contaminado por ela caso ingerir carne mal cozida que esteja contaminados com o ovo, né, carne de porco e de boi, com o ovo do parasita. E pode ter em qualquer restaurante que você vá, porque você não sabe de onde veio aquela carne, né? Então não pode estar seguro. A renda familiar garante uma alimentação saudável? A gente não pode dizer que garante uma alimentação saudável, porque como eu estava falando antes da teníase, mesmo com uma alta renda, pode ser contaminado facilmente por ela, mas ele deixa bem menor os riscos, porque geralmente essas pessoas com uma alta renda têm saneamento básico, tudo essas coisas assim, sabe? Encanamento, que diminui bastante o contágio, né, dessa doença, porque você não vai ter contato com uma água suja e não vai ter chances de se contaminar com o saneamento básico. Desde muito novo, sempre ouvia dos meus pais que era preciso mastigar bem os alimentos antes de engoli-los. Essa é realmente uma estratégia necessária? Sim, ela é uma estratégia necessária. Quais benefícios e malefícios a não obediência dessa orientação poderia trazer ao meu processo digestório? Então, os benefícios é que na boca ocorre a digestão química e mecânica do alimento, né? Já começa. E se você mastigar bem, vai, deixar ele em menores partículas, que é a digestão mecânica, e isso vai incentivar a produção de amilase salivar, e que é a digestão química. Então ele vai chegar no seu estômago bem mais digerido, entendeu? E vai facilitar
a ação do suco gástrico. E se você não mastigar, né, vai dificultar muito mais depois para esse alimento ele ser digerido e você pode sobrecarregar também o seu estômago. Falando em sistema digestório, pessoas que se submeteram a intervenções cirúrgicas buscando a redução de peso podem estar sujeitas a agravantes em sua saúde? Sim, essas pessoas elas podem estar sujeitas a agravantes em sua saúde, porque pode comprometer o organismo. A gente tem como exemplo a redução de intestino, que ela pode comprometer, né? Porque no intestino é onde ocorre a absorção dos nutrientes. Se você reduzir o tamanho dele, você vai absorver bem menos nutrientes do que você absorveria se não tivesse reduzido. E isso pode gerar problemas futuros. Porque sempre temos notícias de pessoas que acabaram vindo a óbito após esses procedimentos? Sempre temos notícias de pessoas que vêm a óbito porque, como por exemplo, na redução de estômago, o médico vai e coloca grampos no estômago. E então essa pessoa que está depois com a cirurgia, ela não pode comer muito, senão ela vai fazer o seu estômago estourar, podendo ir a óbito. Quais são os principais grupos vegetais e quais características que os diferenciam? Você poderia citar um exemplo de cada? Então, os principais grupos são as briófitas, que a gente tem como exemplo musgos, as pteridófitas, que a gente tem a samambaia, as gimnospermas, sequoias e as angiospermas, temos como, por exemplo, aveia. E sobre as características que diferenciam uma da outra. Bom, vamos começar pelas briófitas. Elas não têm vasos condutores e a sua reprodução, ela precisa de água. As pteridófitas, elas têm vasos condutores agora, né? A reprodução, ela não precisa mais de água e ela não tem semente. Aí, gimnospermas, elas têm vasos condutores, a fecundação não precisa de água, né? A reprodução, e elas têm sementes agora, só que são sementes nuas. E as angiospermas, elas têm vasos condutores, possuem sementes, possuem flores, frutos e a sua fecundação não precisa de água. Uma vez assisti a um filme de ficção científica que mostrava musgos gigantes. Por que isso é impossível? É impossível de você ter um musgo gigante porque os musgos, eles são das briófitas e eles não têm vasos condutores. Então, se você tivesse um musgo gigante, né, não ia dar para o nutriente chegar, em todas as extremidades dele, sem esses vasos condutores. Então, é impossível de existir um musgo gigante. Como diriam a música de Sandy Júnior, no outono é sempre igual, as folhas caem no quintal. Por que isso acontece? E como elas sobrevivem? No outono, as folhas elas caem porque elas possuem uma estrutura chamada estômato. Esses estômatos eles realizam as trocas gasosas e também a transpiração vegetal. E como vai vir o inverno, ela não pode ficar perdendo, né, transpirando. Então, mesmo se o estômato fechasse, ele ainda ia desperdiçar um pouquinho. Então, para ela não perder tudo isso, para ela não morrer depois, nas próximas estações, né, que vai vir o inverno, ela derruba a folha e ela não perde mais água, ela não transpira. E ela sobrevive por meio das reservas que ela foi juntando ao longo do verão e da primavera. Posso chamar folha de órgão vegetal? E quais outras partes que também poderiam ser denominadas órgãos? Sim, você pode chamar as folhas de órgão vegetal e também pode chamar os caules e as raízes. A árvore não tem coração, certo? Então, como a água do solo consegue chegar até as folhas em árvore de 50 metros de altura? A água ela vai conseguir chegar até o topo, né, até as folhas, mesmo se ela for muito grande, por meio de um sistema, que é assim, ó, tem lá os estômatos, né, nas folhas e eles se abrem para poder fazer a transpiração vegetal. E vai deixar sem a água lá em cima. Então, por meio de uma sucção e por vasos condutores, que são os xilemas,
essas folhas elas vão puxar a água que tem lá embaixo, lá na raiz da planta, da árvore, e ela vai conseguir subir. Nunca entendi como seria possível deixar a semente de feijão no algodão úmido e dentro de uma caixa, e assim a planta crescer. Como isso é possível? Isso vai ser possível porque na semente vai ter os nutrientes para a planta poder se desenvolver até uma fase, digamos assim, jovem, sabe? Qual a importância da semente para as plantas? A importância da semente é que elas protegem, né, lá o embrião, elas facilitam a dispersão deles, né? E também ela tem nutrientes que vai garantir que esse embrião vai germinar. É verdade aquela história que as plantas são capazes de ouvir? Como isso acontece? Sobre isso, é verdade que elas são capazes de ouvir. A gente tem vários estudos que fizeram e comprovam que quando ela escuta, como por exemplo o som de uma lagarta, ela começa a produzir substâncias tóxicas para se proteger dessa lagarta, né? Para essa lagarta não comer ela e tal. E ainda é muito estudado, mas eles dizem que isso é possível por causa de proteínas mecanorreceptoras que tem em todas as células da planta. Por que tanta diversidade de flores e frutos no universo das plantas? E por que o conhecimento sobre os vegetais são tão importantes para a economia do nosso país? Essa diversidade ela ocorre porque esse grupo é um grupo muito abrangente, né? Cada região tem o seu, cada uma vai se desenvolver em um clima, em um solo e por aí vai. Então ela tem bastante espécies, né? Elas são importantes para a economia do nosso país porque muitas delas a gente come, né? Então é parte do comércio e também tem aquelas que são de uso medicinal. A gente tem um exemplo como a urtiga, que ela é usada para alguns tratamentos. Então foi esse meu trabalho, Marcinho e Pati, e eu dei umas travadas aí no meio, né? Mas é isso. Muito obrigada, beijos. Estou com saudade de vocês.